Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. No vídeo da série Panteões de hoje, deuses gregos, a gente vai falar sobre Adrasteia, a inescapável. Na mitologia grega, Adrasteia foi a ninfa que cuidou do Zeus enquanto ele era bebê, em segredo, na caverna de Dicteia. Seu nome significava inescapável, pois era sua responsabilidade proteger o jovem Zeus do seu pai, o Cronos. Mais para frente, eu vou fazer o vídeo sobre o Zeus e aí vocês vão entender por quê, para quem não sabe ainda, por que ele precisava ser escondido para que o pai não localizasse ele. Então a mãe pariu e levou, para que o pai não a encontrasse. Futuramente, no vídeo de Zeus, vocês vão entender melhor este mito. Então era responsabilidade dessa deusa cuidar do Zeus enquanto bebê. Já na tragédia de Reso, que é uma outra mitologia, escrita por Reso, Adrasteia é filha de Zeus. Então, ou seja, ela não era babá, ela era filha dele, apesar de nenhuma das suas imagens terem sobrevivido até os dias de hoje. Então, é muito escasso conseguir uma imagem mais próxima de como era realmente a fisionomia da deusa. Então, o que eu consegui foi com muito trabalho aqui para poder fazer o vídeo, porque nenhuma realmente sobreviveu até os dias de hoje. Adastreia e Ida, então elas eram deusas muito amadas pelos gregos, honradas com santidades e desfrutando de muita fama entre os homens, pois elas eram vistas como mães zelosas que cuidavam amorosamente de Zeus, mesmo ele não sendo carne da sua carne. Reia, quando estava grávida de Zeus em seu ventre, partiu para Creta e deu à luz, então, nessa caverna. Nessa caverna ela ficava no monte Dicte, e ela colocou sob os cuidados, então, dos corimbantes e das ninfas, a Adastreia e Ida. As duas são irmãs e filhas de Melisso. As irmãs alimentavam o pequeno Zeus com mel e com leite da cabra, a cabra chamada Almateia. Algumas fontes falam que a Almateia era uma terceira ninfa, na verdade, mas geralmente ela é descrita como a cabra de leite mesmo. Os corimbantes, também conhecidos como curentes ou corentes, também vigiavam a criança, impediam que Cronos ouvisse o choro dele, para que ele não fosse localizado, pois sempre que a criança chorava, eles batiam as suas espadas e escudos, abafando assim o som, para que esse choro então não chegasse até os ouvidos de Zeus. Apolônio de Rhodes, antigo poeta grego, relata que essa deusa ela fez para Zeus um belo globo, uma esfera para ele brincar, uma bola perfeita, feita com aros de ouro atados juntos, perdão. Todo o caminho em volta, envolvendo essa esfera, essa bola, era uma costura dupla, mas as costuras elas eram escondidas por uma faixa azul sinuosa. Então, quando era jogado para o alto, ela deixava um trilho atrás, como se fosse um meteoro no céu. Em algumas moedas, lá em Creta, na Grécia, Zeus é representado sentado sobre esse globo, até os dias de hoje. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito do mito da constelação da Ursa, maior e menor. Como recompensa por esses serviços, pelas duas irmãs terem cuidado então do Zeus enquanto ele era bebê, ele colocou as duas ninfas entre as estrelas, junto com as constelações da Ursa maior e menor. Os gregos as viam como uma constelação circulando a outra, fazendo referência ao globo que a Adastreia deu ao deus quando ele ainda era criança. Adastreia foi epíteto de Nêmesis, a deusa do destino, do equilíbrio e da vingança divina. Epíteto, é quando a gente. É aquilo que eu já falei, são os mitos contados através dos deuses, e sempre tem um deus de um determinado panteão associado com aquele deus daquele outro panteão. Então, assim, num panteão é fulano, no outro panteão é ciclano, mas, assim, as qualidades, a personalidade, a que se destina aquele deus, são próximas. Por isso que a gente fala no epíteto de um para entrar na história do outro. É isso, tá? Então, o epíteto ele é derivado do verbo grego didrasken,
segundo o qual significa a deusa que ninguém pode escapar. Adastreia foi também um epíteto aplicado a Réia, a deusa mãe da fertilidade e da natureza, por ela mesma. Para sua versão em Roma, ela é tida como a deusa Cibele. Para Ananke, para os deuses do panteão, Ananke é a mãe das moiras, a personificação do destino, necessidade inalterável e fato. Tal como aconteceu com a Adastreia, essas três foram especialmente associadas à dispersão e recompensas e punições. Luciano de Samosata refere-se a Adastreia, Nêmesis, em seu diálogo dos deuses marinhos, quando Poseidon observava uma Nereida, que a Adastreia é a mais forte do que Néfili, que foi incapaz de evitar a queda da sua filha Helle do carneiro do Velocino de Ouro. O menor dos satélites de Júpiter do grupo Almateia, Júpiter 15, recebeu oficialmente o nome dessa ninfa, de Adastreia. Ela orbita Júpiter na borda do anel principal e pensa-se que é o principal contribuinte de materiais para os anéis de Júpiter. Pausanias, um antigo geógrafo e viajante grego, observou que, em Crisa, o porto que serviu Delfos, um templo de Apolo, Artemis e Leto, com imagens muito grandes em obra ática. A estrela foi criada pelos cricenses no mesmo lugar, mas ela não é tão grande, tão conhecida, tão famosa quanto as outras imagens. Os cretenses, que se estabeleceram na Sicília, construíram um templo para ela e para Ida, e concedeu a essas duas deusas honras incomuns. Então, o templo delas era adornado com muitas ofertas, muitos votos e muitos sacrifícios, inclusive. O culto dessas deusas, dizem os homens, se tornou muito forte em Creta, já que os cretenses também mantiveram honras especiais para essas deusas. Os oráculos até aconselhavam certas cidades a honrar as deusas, assegurando que dessa maneira as vidas privadas dos seus cidadãos seriam abençoadas com fortuna e suas cidades floresceriam. E no final, o renome das deusas avançou tal ponto que os habitantes da região continuaram a honrá-los, com muita oferta, muitos votos em prata e ouro. O templo foi construído para elas, não só se destacava em tamanho, mas também porque as pessoas não tinham a pedra adequada no seu próprio território. Então, elas foram buscando, foram trazendo dos seus vizinhos, mesmo que as cidades estivessem distantes e a estrada fosse difícil e áspera. Então, de fato, devido à grande quantidade de propriedades sagradas no templo e da sua abundante prosperidade, as deusas, então elas possuíam 3.000 cabeças de gado sagrados entregue a elas e muitas terras. Uma mola, chamada Adastreia, estava no sítio do templo de Zeus, em Nemeia, um templo clássico no final dos anos 330 a.C., mas foi construída uma plataforma arcaica, em um santuário muito antigo perto da caverna do Leão de Nemeia. Aqui, essa imagem é o culto a alguns deuses ainda, né, no que sobraram, nas ruínas pela Grécia fora. Alguns mitos dizem que ela é filha de Melisso, e outros afirmam, então, que ela é filha de Coribas e irmã de Ida, e também filha de Zeus. Bom, essa é a história, então, de Adastreia. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais a respeito da deusa. Eu sou a Juliana Silva, esse é o Mystic World. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que essas e outras informações cheguem a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais um vídeo da série Panteões. Beijinho!